Pastor queridos, tudo bem? Esse aqui é o professor Reinaldo que nos fala. Vamos para mais uma aula nossa aí aos irmãos do Mato Grosso do Sul. Queridos, vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula? Senhor Deus da glória, abençoe teus filhos, dai-nos uma aula abençoada para que possamos aprender um pouco mais da tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Vamos lá então? Queridos, aqui hoje nós vamos trabalhar com um tema um pouco mais teológico, mas eu vou ver se eu consigo mesclar com algumas questões práticas também, tá? Não ficar muito só na questão teológica. Porque, assim, o que eu percebo é que, às vezes, as nossas escolas dominical trabalham com a teologia prática, né? Professor, o que é teologia prática? Queridos, a teologia prática é aquela parte da teologia que vai lidar com a vida prática do crente, a santificação, a adoração, a oração. Isso é a parte da teologia prática, né? Que é a vida prática. E a parte mais teológica, eles falam, que é a parte da teológica mesmo, já são aquelas indagações que nós temos, né? Sobre a origem do universo, a origem da alma, e alguns outros conceitos. Então, assim, existe a parte da teologia prática, existe aquela parte mais teológica mesmo, que o assunto é teológico e não é teologia prática. São coisas para saber e coisas para praticar ou viver. Aqui a gente vai trabalhar mais coisas para saber do que para viver e praticar. Mas a gente sempre, nós somos indagados por alguém sobre esses assuntos. E nós, como cristãos, a Bíblia diz lá, 1 Pedro 3:15, salvo o melhor juízo. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Vou pegar uma Bíblia aqui. 1 Pedro 3:15 vai dizer assim para a gente, ó. 1 Pedro 3:15. Mas 1 Pedro 3:15. Deixa eu ver se é 3:15. Isso. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estamos sempre preparados para responder com mansidão e temor à razão, a tudo que vos pedir, a razão da esperança que é em vós. Então, nós temos que estar preparados, sim, para falar sobre a redenção e falar sobre outras coisas que alguém nos indagar. E aqui nós vamos trabalhar hoje com a questão da origem da alma. Como que a alma se origina? Como que foi criada a alma humana? Tá? A Bíblia diz, ó, o Senhor formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou às suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a Bíblia é clara ao dizer que a alma humana foi Deus quem criou, tá? Esse é o texto bíblico. Quem criou a alma humana? Professor, nós já vimos a alma responsável. Por quê? Sentimento e razão. Então, quem criou isso no ser humano? Deus, tá? Então, bacana. Deus criou. E aí vai surgir essa indagação, mas de onde vem a alma? Qual é a origem da alma? Nós temos três linhas que tentam explicar de onde vem a alma humana. Nós trabalhando no ser humano, então não tem que trabalhar com isso, né? Três linhas que falam de onde vem a alma humana, a origem. A teoria da pré-existência da alma é bíblica? Não, essa já é afastada. Por que, professor? E o que ela pensa? Então, a gente vai mostrar para vocês que não é bíblica. Porque se a gente observar aqui, ó, o versículo já do textuário diz, ó, formou o Senhor Deus o homem, e o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Então, foi Deus quem criou o homem alma vivente, ou seja, Deus criou a alma do homem. E essa teoria aqui do item 1, ó, a teoria da pré-existência da alma, ela defende que as almas sempre existiram. Tá? As almas sempre existiram. E aí Deus vai pegando, as pessoas vão nascendo e ele vai pegando essa alma que existe e vai colocando ali. Mas essa teoria é uma teoria. Ah, professor, mas eu nunca vi ninguém falar. Mas é uma teoria platônica, tá? Bem de Platão, olha, como a gente vê aqui no item 2, ó. Platão opinava que a alma humana participa do espírito eterno. Para ele, pois a alma seria eterna e jamais tendo sido criada em sua substância básica, pois realmente faria parte de uma divindade universal. Quando não, queridos? Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. A eternidade só pertence a Deus.
Olha o que a gente cita aqui para vocês, ó. Timóteo 6,16 diz que apenas Deus possui a imortalidade. E a eternidade pertence apenas a Deus. Tudo que existe é criado por Deus, tudo. Então, essa teoria da pré-existência da alma, ela não se coaduna com a doutrina cristã, tá? Porque é uma teoria o quê? Quem que gosta, quem que usa essa teoria? Parece que é algo assim distante da gente. Mas a reencarnação adota essa teoria, as religiões orientais, entendeu? Que defendem a reencarnação, que a pessoa vai reencarnando, reencarnando, reencarnando. Então, eles defendem essa teoria da pré-existência da alma, que a alma existe e ela vai se reencarnando até se unir ali ao espírito universal, e aí ela vai se purgando. Só que aí a gente pode mostrar que essa tese, esse pensamento é errado. Por quê, professor? Queridos, se eu tivesse que reencarnar em outra vida para pagar os pecados dessa, na outra vai ficar devendo mais ainda, entendeu? Não. Na outra vai ficar devendo mais ainda. Então, se na outra eu tivesse que deixar nessa vida, reencarnar em outra para tentar pagar os dessa, e aí cada vida eu ir reencarnando em uma situação pior para pagar a situação por conta dos pecados anteriores, eu ia entrar uma decadência, porque eu não teria condições de me redimir, entendeu? Então, se os meus erros dessa vida eu tenho que pagar na outra, então na outra eu já teria vindo como uma barata, e na outra eu vinha como um chuchu, como um legume, alguma coisa assim, que eu não teria condições de pagar, de me auto-redimir, tá? Então, essa tese da pré-existência da alma, ela é antibíblica. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de um Redentor, e a fé cristã é espetacular, né? A nossa fé em Cristo é espetacular, né? Que a Bíblia diz assim, ó, Romanos 6,23, né? O salário do pecado é a morte, ponto. Aí tem uma conjunção adversativa, ó, ponto. Mas, todavia, entretanto, o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Quanto nos custa a vida eterna? Nada, nada. Então, o pré-existencialismo, ele defende que as almas sempre existiram, são meio que eternas. Mas a gente sabe que só Deus tem eternidade. Eles entendem que a alma é imortal, nós só sabemos que só Deus tem imortalidade e eternidade, como diz aqui em Timóteo 6, em 1 Timóteo 6,16. Segundo, a Bíblia diz claramente que a alma foi criada por Deus, é o nosso textuário. Então, Deus quem criou. Então, essa tese da pré-existencialismo não tem base bíblica e nem lógica. Imagina, se a alma já pré-existisse, ia ter um número X de almas. Vamos supor, hipoteticamente. Todas as almas já existiam. Então, não há um surgimento de almas, elas já existiam. Então, a gente tivesse, vamos supor que a gente tivesse 8 bilhões de almas pré-existentes e eternas. A humanidade já passou de 8 bilhões. Não teria como crescer. Que acabou o estoque de almas. Você está entendendo? Não quero que você entenda. Ó. Hipoteticamente. Vamos supor que existisse 7 bilhões de almas. 7 bilhões de almas. Quando chegasse nos 7 bilhões, ninguém mais poderia nascer, porque já esgotou o estoque de almas. Ah, pastor, mas tem uma reencarnação. Mesmo com reencarnação, se tivesse um número fixo de almas, ninguém poderia surgir. Chegar um número fixo, 7 bilhões, não ia poder mais surgir pessoas que acabou o estoque de Deus de alma. Ele ia lá no estoque, falei, tem que nascer uma pessoa, mas estou sem nenhuma alma aqui no estoque. E o que eu vou fazer agora? Porque o meu estoque de almas acabou. Olha que irônico para Deus, né? Ele vai lá, nasceu a 6 bilhões 999 mil e 999 pessoas, e aí ele só tinha 7 milhões, só almas de número 7 milhões. E aí Deus olha, a 7 bilhões e um ia nascer, e ele olha e fala assim, não pode nascer, porque eu não tenho mais alma no meu estoque. Não, não, não. É Deus quem cria, tudo é criado por Deus, nós somos fruto da criação do Eterno, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e o seu poder não tem como medir, tá? Então, essa doutrina da pré-existência da alma não tem base bíblica. Doutrina do criacionismo da alma. Essa doutrina, ela entende que Deus vai criando as almas também. A da pré-existência é que Deus não criou, elas sempre existiram lá, tá? O criacionismo é que Deus, quando a pessoa nasce, Deus vai lá e cria alma e coloca nela. Temos um problema aí também. Olha aqui, ó. Do pré-existencialismo da alma, o entendimento, ela não tem base bíblica, porque diz que as almas existiam até eternamente. Só Deus é eterno, tá? E aí, quando chega... E a Bíblia fala claramente que Deus quem criou a alma, ali em Gênesis 2:7. Terceiro, teria um número X de alma e não poderia nascer mais pessoas. Todos esses problemas. Mas o criacionismo tem indagação também?
Sim, porque ele vai dizer que Deus vai lá e cria alma. O óvulo, o esperma fecunda o óvulo, quando fecunda o óvulo, Deus vai lá e cria uma alma. Esse é o pensamento do criacionismo. Qual que é o problema, professor? Depois da queda. E depois da queda, o homem passa a estar em pecado. Então a gente teria que concordar que Deus está criando uma alma pura, cria uma alma pura e vai lá e coloca no corpo do pecador. Ele acaba sendo responsável pelo pecado. Então, no criacionismo, Deus cria as almas e vai colocando elas no corpo. Quando a mulher está grávida, a mulher concebe, assim que a mulher fica grávida, Deus vai lá e põe uma alma naquele corpo ali. Qual que é a indagação? Então, Deus estaria pegando uma alma pura que ele criou e colocando ali no corpo. Ele seria responsável pelo pecado daquela alma e pelo erro dela e por macular ela. Não. Qual que é o melhor entendimento? Aqui, ó. A gente grifou aqui, ó. Criação imediata de Deus. Ela entende assim, que Deus imediatamente cria. Concebeu, ele vai lá e coloca uma alma ali. Mas por quê? Qual que é o problema? Primeiro, Deus colocaria uma alma pura num corpo que já nasce em pecado. Segundo, Deus seria responsável pelo mal aqui, tá? Esse é o problema. E tem outra linha que é chamada traducionismo. O que essa linha defende? Essa linha defende que Deus criou o homem com capacidade de se reproduzir pleno. Pleno. Então, quando um casal tem uma relação, Deus deu a eles a capacidade de que nessa relação surgir a alma do filho ou da filha que vai nascer ali. Quando o casal tem uma relação. Por isso, queridos, que eu quero dizer para vocês, e a gente coloca isso nessa lição, muita gente não percebe. Aqui, ó, 1 Coríntios 6:16, que uma relação sexual, ela não é apenas um coito. Existe um envolvimento espiritual muito grande do casal nesse ato. Então, as pessoas esquecem disso. Tanto é que a Bíblia vai dizer aqui, ó, 1 Coríntios 6:16, que o que pratica um ato sexual com a prostituta, ele faz uma só carne com essa prostituta. O que sela o casamento, olha para você ver aqui, ó, o que sela um casamento não é o registro civil. O que sela um casamento não é a cerimônia religiosa. O que sela um casamento é o ato sexual. O que faz do casal uma só carne diante de Deus é o ato sexual. Professor, qual que é a prova disso? 1 Coríntios 6:16. Olha aqui, ó, 6:16. Pode abrir aí, tá? Olha aqui para você ver. Diz assim, ó. Ou não sabeis vós que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Então, como que o indivíduo vira um corpo só com a prostituta? Pelo ato sexual. Se o ato sexual de um indivíduo com uma prostituta faz ele e ela uma só carne, o ato sexual entre o casal, o primeiro ato sexual que eles tiveram, por exemplo, os noivos, o pastor celebra o casamento e eles vão lá e têm o seu primeiro ato sexual. Ali que eles são uma só carne. Não é a cerimônia de registro civil. O registro civil é só regularidade diante da sociedade, questão de sucessão, questão de partilha de bens. O registro civil é isso. O registro civil surgiu agora, queridos. O registro civil nós temos algo agora do século XX. Antes não tinha questão de registro civil, divisão de patrimônio, nem nada, regime de bens. Isso é algo agora, nosso século XX aqui da nossa sociedade. Antes não tinha, entendeu? Antes tinha cerimônia religiosa? Sim, desde os tempos bíblicos, desde antes dos tempos bíblicos, sim. Tudo bem. Mas a cerimônia religiosa também é só uma publicidade que o casal vai estar junto, vai ser uma só carne. Então, a cerimônia religiosa, ela dá publicidade. Então, quando o pastor faz um enlace ali no casamento, ele está dando publicidade, entendeu? Está tornando público aquilo que, mostrando, olha, esse casal, esse jovem, esse moço e essa moça aqui, vão se tornar uma só carne a partir do momento que eles tiverem o primeiro ato sexual. Então, a cerimônia ela é bacana para dar publicidade. Pastor, então, o senhor acha desnecessário a cerimônia? Não, eu acho bacana, eu acho bom, porque dá publicidade, tá? E o casamento civil, para dar legalidade. A cerimônia religiosa, para dar publicidade, e o casamento civil, para dar legalidade ali, uma legalidade para o casamento, a questão de sucessão, a questão de partilha de bens e tudo mais, tá? Mas o que realmente torna uma só carne diante de Deus é o ato sexual. Por isso que há um envolvimento espiritual, porque torna o casal uma só carne. Assim como o indivíduo vai lá e se relaciona com a prostituta, se ele é casado, ele vira uma só carne com ela também. Assim como o indivíduo, as pessoas quando se relacionam, no seu primeira relação,
Isso que torna eles uma só carne, porque é um envolvimento espiritual. E dessa relação do casal gera uma outra vida. Olha, de duas vidas que se unem, conseguem criar uma outra vida, uma outra alma. Por quê? Quando Deus disse ao homem crescer e multiplicar, e lá em Gênesis 1, 28 e 29, ali, que ele dá essa determinação para o homem crescer e multiplicar, ele mesmo já está dando essa capacidade do homem e da mulher reproduzir outra pessoa igual a ele plenamente, plenamente, corpo, alma e espírito. Olha que extraordinário. Plenamente por conta de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, porque como Deus nos criou, nós temos capacidade de procriar pessoas semelhantes a nós, a imagem e semelhança de Deus, plena e completa, corpo, alma e espírito. Então, o tradicionismo, ele diz assim que Deus deu ao homem e à mulher o poder de reproduzir, em tese, reproduzir a pessoa plena, corpo, alma e espírito. Ou seja, a alma da criança, ela recebe do pai e da mãe. Do ato sexual do pai e da mãe, ela recebe a alma. Olha que extraordinário, olha que espetáculo. Isso vai influenciar, sim, porque parte da nosso intelecto, da nossa personalidade, das nossas emoções, eles são cruzados ali do marido e da mulher e passam para a criança. Por isso que ela, às vezes, ela herda um pouco da personalidade de um de outro, porque a personalidade ali, o intelecto, as emoções são passadas pelo pai e pela mãe e estão na alma. Olha que espetáculo, queridos, olha que espetáculo isso. E Deus nos deu essa capacidade extraordinária, por isso o nome de Deus deve ser glorificado. Por isso que quando nós falamos sobre a primeira aula, lembra que a nossa introdução, se você olhar lá, nós falamos que estávamos estudando sobre a máquina mais poderosa do universo. Espera aí, se o ser humano é a máquina mais extraordinária do universo, mais poderosa do universo, imagina quem criou ele, o eterno, o criador, que deve ser exaltado, glorificado, bendito e eternamente. Então, quando você olha assim, para esse espetáculo do ser humano, para essa capacidade que Deus deu para o ser humano, que o salmista vai ali e fala assim, um pouco menor que Deus o criaste. Olha que espetáculo, acho que é o Salmos 2, né? Veio aqui na minha mente aqui. Mas deixa eu ver aqui, acho que é o Salmos 2 que fala um pouco menor do que Deus o criaste. Por quê? Porque nós recebemos de Deus essa capacidade de reprodução, entendeu? Essa capacidade extraordinária de reprodução que o Eterno nos concedera, entendeu? Observe bem, deixa eu ver se é o Salmos 2, eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas fala um pouco menor, quem é o homem para que dele se lembre, quem é o homem para que deles ouça, mas um pouco menor que Deus o criaste, mostrando para nós esse poder extraordinário que o Senhor Deus deu ao ser humano, tá? Essa capacidade. Então vamos lá, sintetizando, ó. Tem três linhas para a origem da alma. Uma que nem católicos nem protestantes adotam, que é o preexistencialismo, que defende que as almas sempre existiram, são eternas, igual Deus, sendo que a Bíblia só diz que só Deus é eterno e é imortal. E aí as pessoas vão nascer, essas almas vêm, entram nesse corpo e passam a existir. Nós teríamos um problema que é antibíblico, porque a Bíblia diz que Deus cria alma. Outro problema eternidade, sendo que a Bíblia diz só Deus é eterno e nós almas. Outro problema é que teremos um número X de almas, não poderia nascer mais gente, como continua sempre aumentando. Tá? Segunda linha, o criacionismo. Então, tradicionismo, criacionismo, que Deus cria a alma dentro da pessoa. Cada pessoa que vai nascer, Deus vai criando a alma. Qual que é o problema disso? O problema disso é o quê? É que Deus estaria criando uma alma pura e colocando dentro da pessoa ali, dentro do corpo que já nasce maculado. Esse é o problema. Daí ele acabaria sendo responsável pelo mal. A terceira linha que eu acho que é melhor, eu entendo que é melhor, que é o tradicionismo, é o poder que Deus deu para o homem e para a mulher reproduzir ideias e almas. Então, quando o casal se relaciona, a relação do casal, a primeira relação faz deles uma só carne. E se dessa relação ou de qualquer outra advir uma criança, eles estão ali reproduzindo a alma, a pessoa por completo. Deus deu a ele o poder de reproduzir a pessoa por completo. Por isso que é um espetáculo, por isso que é extraordinário, por isso que é a imagem e semelhança de Deus, queridos. Aqui está algo extraordinário. A doutrina do tradicionismo, ó. Definição, ó. Olha aqui, tem base bíblica, ó. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Hebreus 7, 9 e 10. Esse texto de Hebreus aqui,
está na linguagem de hoje, tá? Na outra tradução da linguagem de hoje, está dizendo que Levi não tinha nascido. Mas quando Abraão foi lá e pagou o dízimo para Melquisedeque, Levi estava nele. Ou seja, lá de Abraão viria Levi lá na frente. Mas Levi já estava nele. Ou seja, Deus não criou a alma do Levi e colocou no corpo. Não, já estava no Abraão. E de Abraão viria. Ou seja, viria por transferência. Ou seja, viria de Abraão. Não seria criado por Deus. Ó, este pensamento é um tanto interessante. Ó. Quando analisamos aqui, nós já falamos para vocês a questão do corpo, alma e espírito. Quando nós falamos aqui do casal, tornar uma só carne, não vou entrar em detalhes. Nós temos aqui, o tradicionismo se coaduna com a doutrina do pecado original. Por quê, professor? Porque assim como, olha que interessante isso, ó. Deus criou o ser humano e pegou e falou assim, deu a nossa capacidade de reproduzir pessoas igual a nós, plena e completa. Então, quando o casal se relaciona e o óvulo é fecundado, ali surge uma pessoa completa. Corpo, alma e espírito. E vem de quem? Eles recebem tudo isso de quem? Do pai. Do pai e da mãe. Pai da mãe. Pai da mãe. Por isso que a pessoa acaba herdando a natureza pecaminosa. Porque o Adão pecou, quando ele gera o Caim, quando ele gera o Abel, quando ele gera Sete. Ele, Adão e a Eva, eles vão transferindo essa gênese pecaminosa para os filhos. Por isso que nós herdamos. Quando o salmista aqui, o Davi, aqui é do Davi, nem todos os salmos são do Davi. Porque os crentes têm um hábito de falar assim, o salmista Davi para qualquer salmo. Não. Davi escreveu cerca de 73 salmos, tem salmos anônimos, salmo de Salomão, salmo de Moisés, salmo dos filhos de Asaf, dos filhos de Coré, um monte de gente, tá? E anônimos, esse aqui do Davi. E o contexto aqui, quando ele pega com Batseba, e ele vai e fala assim, ó, em pecado, eu fui gerado em pecado. Aí um crente mais puritano do que qualquer pessoa, né? Ou ele foi gerado em pecado porque a relação sexual é pecaminosa. E não pode ter relação sexual porque o sexo é pecado na Bíblia. Não. O sexo pecaminoso na Bíblia é o sexo pré-conjugal e extraconjugal. No casamento, não. A Bíblia diz em Hebreus 13:4 que digno de honra é o leito sem mácula. Ali no original, ali no grego, é coito sem mácula. Então, o sexo não é pecado, não. Dentro do casamento. Sexo pecaminoso é pré-conjugal, antes do casamento, e extraconjugal, fora do casamento. Dentro do casamento, não. Então, essa questão de em pecado gerou minha mãe porque a mãe dele teve uma relação sexual com o próprio esposo, não. Porque tanto é, se você olhar aqui Gênesis 1:28, antes da queda, Deus diz aqui em Gênesis 1:28, ele fala assim para o casal, primeiro casal, os nossos progenitores, crescer e multiplicar. Como que eles iam crescer e multiplicar essa relação sexual? Quando Deus diz em Gênesis 1:28, crescer e multiplicar, ele já está dizendo para o casal e presumindo que ele está mandando o casal ter uma relação sexual. Crescer e multiplicar, ou seja, ele está dizendo, pratique o ato sexual. Então, quando Davi diz, em pecado gerou minha mãe, ele não está dizendo aqui que eu fui gerado em pecado, ele não está dizendo aqui que o pecado é o ato sexual entre a mãe e o pai. Não. Ele está dizendo, eu herdei a gênese pecaminosa. Ao ponto de Paulo chegar lá na frente e dizer, o bem que eu quero fazer não consigo, o mal sempre faço. Por isso nós sempre nascemos com a tendência para o pecado, queridos, porque nós herdamos geneticamente, como se fosse uma tradução, ou seja, uma transferência direta dos nossos pais. Nasce com a tendência pecaminosa, e nós vamos sempre tender ao pecado, sempre tender à rebelião. Sempre é mais fácil desobedecer a Deus do que obedecer. Desobedecer a Deus é só você soltar as rédeas, e para obedecer a Deus tem que ficar com a rédea ali, uma luta danada, um processo de santificação, uma renúncia, uma abnegação, mas para viver uma vida sem desobediência, tranquilo, é fácil. Então, o que a gente tem feito? A gente herda essa genética. Então, nesse chamado tradicionismo que nós vamos recebendo tudo do pai, nós também, dos nossos pais, progenitores, pai e mãe, nós recebemos a genética pecaminosa também. Por isso que a Bíblia vai falar ali em Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, logo todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou por Adão. E entrou o pecado, a morte e tudo, e ele vai transferindo isso para todos os seus descendentes. E mesmo o cristão após sua conversão, ele possui o velho homem e tem que lutar contra esse pecado que ele recebe, essa natureza pecaminosa. O tradicionismo se amolda melhor à delegação divina. Como assim, professor? Quando ele dá, que eu já falei para vocês, quando ele está com bênção de crescer e multiplicar, ele está dizendo para nós nos reproduzirmos plenos. Quando ele diz que o ser humano, o homem e a mulher, foi criado em mais semelhança de Deus, ele está dizendo, assim como eu criei vocês, os filhos vão ter capacidade de procriação. Ou seja, quando o casal procria, quando o casal tem um filho, esse filho é criado plenamente por eles.
que é a imagem deles e imagem e semelhança de Deus. Olha que extraordinário, olha que espetáculo a criação de Deus e aquilo que ele concede ao homem e à mulher, aquilo que ele delega ao homem e à mulher para continuar se reproduzindo. Nisso nós representamos também, somos imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos criou e nós temos capacidade de ir criando ou procriando seres a nossa imagem e a imagem de Deus. Olha que coisa extraordinária. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Adão procriou filhos e filhas à sua imagem e semelhança, tá? Recebemos por tradição a genética pecaminosa, por isso que a Bíblia diz assim, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, porque nós acabamos recebendo isso. Recebemos o que é bom, mas também recebemos a origem pecaminosa. Relação de Cristo com o tradicionismo ou criacionismo. A questão é a seguinte, peraí, se eu, quando nasço, já nasço em pecado, porque eu herdo isso do meu pai, herdo essa natureza pecaminosa, herdo tudo isso, e Cristo? Cristo, então, herdou? Não, Cristo não herdou. A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 5, 21, e Hebreus 4, 15, que Cristo é sem pecado. Cristo não teve pecado. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro, sempre no sacrifício, ele tem que ser sem mancha, sem mácula, perfeito. Então, Cristo é o Cordeiro perfeito, impecável, imaculado. A Bíblia diz isso com clareza, sem dúvida, sem titubear. Mas, professor, se Cristo era o Cordeiro imaculado, quando ele nasce da mãe dele, de Maria, ele não herdou essa genética? Não. Por isso que o nascimento foi virginal. Por isso que cumpriu aquilo que está em Isaías 7,14, que diz o quê? Que diz assim, eis que vos darei um sinal, a virgem conceberá. Ou seja, Deus apenas usou o útero de Maria e já colocou ali um óvulo fecundado pelo Espírito Santo, já colocou um óvulo fecundado e com a pessoa santa do Senhor Jesus, para se desenvolver de forma santa. Então, ele não herdou a genética pecaminosa, por isso que ele foi santo. Por isso que aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 22 e 45, diz que ele é o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, antes da queda, era puro e santo. O segundo Adão, Cristo, sempre foi puro e santo. Por isso que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado e o segundo Adão, Cristo, remove o pecado por sua santidade. O primeiro Adão trouxe o pecado por seu erro, o segundo Adão, Cristo, removeu o pecado por sua santidade. No criacionismo, Deus colocaria a alma pura no corpo em pecado, é aquilo que nós falamos, então por isso que não é uma melhor ideia, tá? Logo, se o Eterno criasse a alma, ele colocaria o corpo no corpo corrompido, a alma limpa e pura, ele seria responsável pelo pecado por macular essa alma. Não, ele nos deu a capacidade de reproduzir. Então, qual que é a melhor posição? Tradicionismo, ou seja, o casal, quando se relaciona, eles reproduzem um ser perfeito. Não existe assim. Porque assim, queridos, ó, vamos lá para vocês entenderem. Ó. Pré-existencialismo. O casal tem uma relação, quando eles têm uma relação, Deus vai lá e põe uma alma aqui que sempre existiu. Ele nem criou essa alma. Ele achou lá no celeiro de alma dele lá e pegou e colocou ali. Isso é pré-existencialismo. Tem base bíblica? Não. Que é Deus quem cria a alma. Criacionismo. O casal hoje está se relacionando. Eles têm uma relação. Quando o óvulo é fecundado pelo esperma, Deus vai lá e cria ali, naquele momento, uma alma. Qual que é a indagação? Então, Deus seria responsável por ter criado essa alma, colocado essa alma aqui, criado ela num corpo que está em pecado, porque nós hoje nascemos em pecado. Agora, e o tradicionismo? Não, o tradicionismo é quando o casal tem uma relação, a pessoa, ela herda do pai e da mãe tudo. O pai e a mãe fecunda o óvulo e nessa fecundação já recebem do pai e da mãe o espírito e a alma. Por isso que o ato sexual não é apenas um coito, é um ato espiritual. Por isso que pessoas que são dadas a libertinagem sexual, prostituição, normalmente têm possessão maligna por trás, experiência própria. Às vezes que eu tive contato com pessoas e fui orar para pessoas que viviam na prostituição mesmo, assim, garotas de programa que veio pedir oração, e eu sabia que viviam essa vida. Quando eu orei, realmente, a experiência que eu tive não é regra, não estou dizendo que toda tem que cair, você está entendendo? Não estou dizendo que é regra absoluta, que todas têm que cair, tal, tal. Mas a experiência que eu tive, estou dizendo que você tem que ter, mas às vezes que eu orei para garotos de programa, pessoa que vivia nessa realmente, numa vida de libertinagem sexual, às vezes que eu orei, houve manifestação maligna ali de possessão demoníaca.
às vezes que eu orei. Não estou dizendo que é regra absoluta, estou dizendo que todas elas vão cair, vai ter possessão demoníaca. Mas por trás de uma libertinagem sexual, sempre há uma atuação espiritual estranha, tá bom? Então, por conta de tudo isso que a gente vê na prática bíblica e na prática, na revelação bíblica e na prática cotidiana pastoral. Pergunte para o seu pastor, que ele vai ter mais de uma experiência para contar isso para você. No criacionismo, Deus coloca a alma pura dentro do corpo, nós sabemos que isso não é bíblico, tá? E Deus é o criador remoto das almas, não direto. Por que o criador remoto? Vai lá, criou o primeiro casal, criou Adão e Eva, e neles ele, sim, ele cria a alma. E dá-nos a capacidade de procriar os nossos filhos, a nossa imagem e a imagem de Deus plenamente e perfeito para a glória de Deus. Nessa lição nós trabalhamos com um tema tanto teológico, tá? Mas nós não podemos fugir desses temas, temos que trabalhar todos. Uma outra lição vai vir uma lição mais prática, uma outra lição mais teológica, e você vai lidando com esses temas e vai crescendo em ambos os assuntos. Se a gente tratar só de teologia prática, aí você vai fazer uma pergunta um pouquinho mais teológica, o aluno não sabe responder. Eu acho que tudo isso é útil e produtivo. Aí eu coloquei aqui até, ó, aliás, lembro-me quando minha esposa começou a estudar teologia, foi até aluna minha e continua sendo aluna minha, tá? Ela fez uma observação dizendo que havia aprendido no curso teológico sobre assuntos que nunca havia ouvido na EBD. Tal fato me levou a refletir se não estamos tratando o ensino da EBD a quem do devido. E ela ficou admirada, começou a estudar teologia, né, no curso do Instituto Bíblico de Campinas, que por bondade divina eu sou diretor pedagógico e leciono lá também. IBCamp, se você quiser acessar o site, só colocar IBCamp, é o site da Escola Teológica nosso aqui, tá bom? E aí a gente, por bondade divina, é professor lá. E ela pegou e começou a estudar e se admirou. Falou, mas eu nunca vi falar desses assuntos na escola dominical. E eu, pensando sobre isso, eu falei, olha, realmente, a gente tem tido um pouco de deficiência. A gente trabalha muito a teologia prática, mas esquece da parte teológica mesmo, da teologia, para se saber e se aprender quando alguém indagar um assunto mais aprofundado. Tá bom, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por essa aula, pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos, dê a eles sabedoria e capacidade para abordar um tema um pouco mais teológico difícil, mas o Senhor é que direciona, o Senhor é que guia e o Senhor é que opera para a glória do teu nome. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana.